Então se prepare a sua energia agora, que eu quero ver aqui com vocês, a turma B. Com vocês, a Loki! Fique à vontade. Oi. Oi. Olha só. Caraca. Ó. Muito boa. Vocês estão me ouvindo? Não estão ouvindo, né? Caraca. Ó, vocês sabem que eu tava preocupado hoje antes de vir pra cá, porque, pô, tá no auditório e tal, sabe que o pessoal vai estar animado, né, pro show. Tá mais animado que os shows, cara. Obrigado por esse carinho e recepção. Mais do que os shows? Ah, caraca. Tá muito animado. Você já fez show, talk, depois show seguido? Primeira vez, na verdade, Pra ser sincero, eu descobri que ia rolar talk, tipo, 1h30 atrás. Assim, mentira! Juro, mano, juro. Achei que ia ser só show. Não, mas... Sim, mas vamos aí, mudou. Cara. Claro. Então vamos pro show. Não, você que sabe. Mentira. É porque o Felipe falou que não estava confirmado ontem, eu falei, então não vai rolar, e aí falaram hoje, vai rolar. Aí eu, beleza. Tava na dúvida. Eu nem sabia qual que era o tema, na verdade... Nem eu. Nem sei qual que era o tema. Ele chegou e falou, qual é o tema? Qual o tema você acha? Galera. Ó, Loki, cara, já te falei, primeira vez que a gente se encontrou lá aí no avião, eu falei, cara, meu sonho um dia é levar você no palco do SDA. Você sabe disso, é uma realização trazer você aqui, sempre tocando suas músicas aqui, desde que eu vim pro Teatro Bradesco em 2017. Legal. E, cara, o seu trabalho, além de ser incrível, as suas músicas, você entende muito de posicionamento, você sabe fazer o jogo, você sabe se posicionar muito bem, se portar muito bem. E eu acho que é um tema para a gente abrir isso. Eu fiz aquela postagem que você foi lá e repostou contando sobre o que eu aprendi o dia que eu encontrei com a Loki. Sobre posicionamento, entender que tudo é intencional, fazer um trabalho muito bem feito. O que você acha sobre isso? Como que é para você, sobre posicionamento no seu negócio? Cara, eu acho que, assim, meu posicionamento ele vai em várias áreas, assim, no sentido de que, principalmente para ser uma pessoa pública, meu posicionamento ele tem que ser bem rigoroso, assim, em várias questões. Então, quando eu falo em várias áreas, por exemplo, eu tenho um público infantil enorme que me acompanha, mas eu não sou um cara infantil. Até porque se eu quisesse buscar o público infantil, eu teria que ser infantil, só que tem um problema. Quando essa criança chega aos 12 anos, aquilo lá já é coisa de criança. Já não é mais... Então eu preciso sempre manter ali, tipo, tudo que eu faço, lembrar que tem uma galera mais jovem me acompanhando. E é claro que sempre manter uma posição que é assim, o irmão mais velho tem que curtir, porque ele vai achar que isso é coisa de gente, pô, é o hype. E aí o pai também tem que curtir. Então eu fico sempre fazendo essa parada que ela é muito transversal. Eu acredito que a minha carreira, eu não sei, e aí eu não sei o porquê assim, mas eu acho que tem vários fatores, é que ela é transgeracional, né? Eu lembro que quando eu fui fazer uma live na Globo, que eu fiz em casa, assim, na pandemia, eu lembro que você acordou os vizinhos todos, ficou famoso o seu prédio, né? Não, os vizinhos não queriam que eu parasse, ao contrário. Só um vizinho que encheu o saco, mas foi de boa. Mas, inclusive, eu fiz essa live foi lá animal, e foi animal. Fiquei formando apartamento 1 ano e meio, fiz a live, tive que me mudar, né? Por que você teve que mudar? A galera descobriu onde eu morava e começou era lá na porta, foi foda. Mas enfim, o que acontece é que nessa live... Também tinha um laser que ia na lua, né? O que acontece é que nessa live, por exemplo, eu lembro que quando a gente estava discutindo sobre eu estar na Globo, na TV aberta ali e tal, a pauta era muito em cima da juventude, né, e tal, que estava muito em casa, eu podia sair. E eu lembro que o Boninho falou assim, pô, mas quem que é o Alok para vovó do sofá, que vai assistir ali e tal, né? Eu falei, cara, também não sei como é que vai ser essa receptividade e tal, mas vamos aí, eu acho que é o momento da gente, pô, se os jovens estão ali, acho que os avós também vão estar e tal, e deu super certo. Mas, na verdade, a gente se surpreendeu, porque em vários shows meus, assim, tem uma galera mais velha, uma galera mais nova, então eu acho que o meu posicionamento ele tende a várias áreas. Aí tem a área do game também, que é outra área que a comunicação lá ela é muito específica, no sentido de que
a gente vê vários grandes players tentando entrar no universo game, sempre com a mesma narrativa de que a indústria do game fatura 2 vezes mais que a música e o cinema. Todo mundo já deve ter ouvido isso várias vezes. E aí acontece, aí todo mundo quer entrar, mas para entrar na comunidade tem que ser de uma forma muito genuína. E eu lembro que quando eu fui convidado para me tornar um personagem do game chamado Free Fire, que ele é o jogo mais... Alguém conhece aí Free Fire? Tem a comunidade. Tá sentindo a energia? A tropa, né? É porque tem essa voz lá. Mas quando eu fui convidado para me tornar um personagem do Free Fire, ele é o jogo mais baixado do mundo na categoria Battle Royale, porque ele é o jogo mais acessível do mundo. Então ele é um jogo que ele bombou muito assim em países na qual as pessoas não tinham condições de ter um PlayStation ou um computador, né? Então ele roda em qualquer celular. Então ele ficou muito difundido no Brasil, América Latina, Tailândia, Indonésia e tal. E nos Estados Unidos e Europa já não foi tão bem, porque todo mundo lá tem PlayStation, prefere jogar outros jogos. O que acontece é que, no momento que eu me tornei um personagem ali e tal, fui entendendo a dinâmica, eu queria muito conhecer o outro lado, sem ser o publisher, né, quem produz o jogo, mas a comunidade que consome, porque cada jogo ele é muito pautado entre o publisher e a comunidade. Naquele momento eu percebi uma parada que era assim, essa nova geração, eles não estão mais nos principais veículos de comunicação. É assim, minha mãe te viu na Fátima, minha avó te viu na Ana Maria Braga, meu pai te viu no Fantástico, sempre trocando ideia comigo. E eles estão consumindo um próprio ecossistema deles, né? Muito pautado ali no que eles querem assistir, até porque essa descentralização que a internet trouxe, para eles são reis nisso. E eu percebi que, a gente sabe, todos vocês sabem que um dos principais ativos de hoje é a atenção. E a partir do momento que eu estava no game ali, eu teria atenção. Tem um livro sobre isso, eu cara. sei. A partir do momento que eu estava no game, eu teria a atenção dessa nova geração ali, e principalmente que eu estava muito engajado no game, que a gente tinha no Brasil 25 milhões de usuários, mais ou menos. E o que acontece é que, naquele momento ali, eu percebi que, de alguma forma, assim, eu poderia buscar trazer uma transformação para essa galera, criei um template chamado Game Changer, que é, não que eu quero ser o divisor de águas, mas que eu quero transformar a vida através do game. E, em paralelo a isso também, quando me perguntaram qual superpoder eu queria no jogo, eu falei, cara, tem como curar as pessoas? É possível? O cara falou, pô, tem. Mas tem certeza? Eu falei, tenho. O que acontece é que depois de 11 meses, meu personagem ele virou best-seller, não por causa de mim, mas porque esse superpoder realmente mudou a dinâmica do jogo. Depois entrou Cristiano Ronaldo, Justin Bieber, BTS, e ninguém bate lá o Alok. Mas, né? Vocês sabem. Ó, mas eu quero saber, teve um momento que o Cristiano Ronaldo era mais forte que eu, porque acho que perguntaram para ele, o que você quer ser? Ele falou, eu quero ser o melhor, né? E aí eu tenho certeza que vocês me trocaram pelo Cristiano Ronaldo por um tempo, mas depois que nerfaram, né? Depois que tiraram o poder, aí o Alok voltou a ficar o best-seller. Caraca. E aí, uma parada que eu queria falar é que 100% dos meus royalties, eu pensei, cara, eu quero curar dentro e fora do jogo. Então eu também doei 100% dos meus royalties, foi onde eu criei o Instituto Alok, eu trouxe 27 milhões para o Brasil, 6 milhões para a África, 6 milhões para a Índia, porque eu não podia trazer tudo para o Brasil. Eu precisava também voltar para os países, né, da matriz, assim, de origem e tal. E aonde eu quero chegar com isso? É que tudo que eu fiz no game foi muito genuíno. Tudo que eu faço na minha música é muito genuíno. Tudo que eu faço com relação a, sabe, tipo, nessas transgeracionais é genuíno. Porque, cara, não adianta. Você não vai manter uma mentira por muito tempo, assim. Então, as pessoas que elas veem ali sou eu mesmo. Animal, show de bola. E qual que você acha seu impacto do digital, as estratégias que você faz para lançar uma música, para se posicionar, né, subir no Spotify, você utiliza bastante? Cara, assim, eu venho de uma geração que, para mim, a internet ela foi extremamente importante, muito pelo fato de que DJ no Brasil, música eletrônica, sempre foi muito segmentado, né, muito nichado, assim. Eu nunca tive a oportunidade de estar nos principais veículos de comunicação, nas rádios e tal. Então, com a internet, eu comecei a promover meu trabalho, os videozinhos foram viralizando, eu estava ali na frente, galera. Minha música estourou no Spotify. E aí foi o caminho inverso. Aí as rádios começaram a tocar porque estava bombando no Spotify. Ah, olha só. Aí depois que as rádios tocaram, foi para a televisão. Então, foi um caminho meio que... Eu lembro que... Começou pela internet, pelo digital. Exato. E eu lembro que a Hear Me Now, ela, tipo... foram batendo uns números assim, astronômicos, tipo, o primeiro brasileiro a bater 100 milhões de views, o primeiro brasileiro não sei o quê. Aí tudo isso trouxe visibilidade, aí depois eu estava no Faustão.
E eu lembro que no Faustão as pessoas nem sabiam que era o brasileiro. Tá ligado? Tipo, a música e tal, criminal. E aí em inglês, né, o pessoal achava que eu cantava também, mas é o Ziba que canta. Porque o Brasil é meio complexo, assim. Hoje em dia está muito melhor, mas eu lembro que antes explicar o que era o DJ era complexo, né? Eu lembro que quando eu tinha 13 anos, perguntava, o que seus pais fazem? São DJs. Tá, o que é DJ? Eu ficava, aí... Esses dias, na verdade, eu estava até jantando. Seu pai, né? Tinha meu pai e minha mãe são paralelo. DJs. Eu estava jantando com um empresário esses dias de 82 anos. E aí a primeira pergunta que ele fez é, tá, mas o que é DJ? Aí tentei explicar, a gente ficou 1h30, no final não consegui explicar para ele, tá ligado? Mas a sigla, ele perguntou a sigla ou não? Perguntou... Eu perguntou o que é DJ, o que é DJ, tipo, e aí eu fiquei tentando explicar e tal, eu não consegui. Mas a questão é que, então a internet ela foi muito importante para mim nesse primeiro momento e tal, e hoje em dia o mercado da música ele está mudando muito, assim, muito rápido, muito veloz, acho que todos os mercados, mas a música, por exemplo, de um tempo para cá, da pandemia para cá, ela foi muito pautada em TikTok, sacou? E antes eram outros tipos de algoritmos. Então, hoje as gravadoras, elas buscam os influencers do TikTok e tal, para ver o que está hypando ali, para poder trabalhar a música. E eu tenho um trabalho que ele é específico no sentido assim, eu lanço uma música focada no mercado internacional. E aí, se essa música começa a ir bem, por exemplo, na Alemanha, a gente foca na Alemanha e aí tira o pé das outras regiões, porque não está virando muito, aí já faz o próximo lançamento. Aí tem música minha que bomba na Romênia. Lá com influencers... Não, aí começa a focar mais nos trabalhos de rádio, os trabalhos de influencers também, mas não dá para tentar engajar um conteúdo assim de uma forma forçada, entendeu? A parada tem que estar rolando. E então tem músicas minhas que vão muito bem no leste europeu, aí começa a bombar também ali na Romênia, Polônia, a gente veste ali, aí outras músicas bombam mais em Londres, Estados Unidos. E tem vezes que músicas minhas bombam lá, Emirados Árabes e tal, mas nem chega no Brasil. Ela no Brasil nem conhece muito a música, mas lá fora ela pegou top 1. Então, quando eu faço um trabalho para o Brasil também, eu faço um trabalho muito específico. Assim. Então, músicas em português, muitas vezes já até trabalho por geolocalização, mas a gente já até limita mesmo de outros países terem acesso e tal, naquele momento, porque a minha música de trabalho, de performance no momento é outra, mas eu não posso parar de engajar no Brasil. Para não atrapalhar o algoritmo também, por acaso? Ou não? Porque é o seguinte, o Brasil, a gente consome, 93% das músicas que a gente consome são músicas nacionais. É muito louco, assim, a gente é um mercado muito fechado. E é um mercado que é interessante, as pessoas lá fora olham o Brasil como América Latina, né, um todo, mas é totalmente diferente. A gente é um universo, a América Latina parece ser outra, assim, até pela língua e tal. Mas o que acontece é que, no Brasil, eu estou disputando entre os 7% com o Bruno Mars, Justin Bieber e todos os outros que no mercado nacional. Então, para mim, é muito importante também ter músicas em português, para que a gente consiga, de uma forma, também estar aqui no mercado brasileiro. As duas últimas músicas minhas que mais performaram bem no Brasil foram músicas em português. Uma que eu fiz com uma galera massa, que a gente falou sobre um tema de conscientização, que chama Ilusão Cracolândia, é uma música bem maneira e tal. E essa era uma música que eu queria, de alguma forma, acessar grande parte da comunidade que eu não estava conseguindo, porque minhas músicas todas em inglês e tal. Então eu procurei uma galera que essa comunidade está ouvindo. Tem uma missão social também, né? Exatamente. E o que a galera está ouvindo, eu procurei os principais artistas que estavam sendo no momento ali hypando, e a gente fez essa música. Eu lembro que a gente conseguiu passar a mensagem da conscientização, mas também uma mensagem até um pouco mais profunda, assim, porque no final até uso uma frase do Viktor Frankl, que se você quer desistir da vida porque não espera mais nada dela, talvez seja ela que espera algo de você. Isso está muito associado com o uso do crack ali, que é a Ilusão Cracolândia, enfim. E aí a outra música que eu fiz, em português, por exemplo, foi uma música que chama Liberdade, que ela é um funk, que obviamente a letra dela estava mais suja, e aí eu tive que limpar, porque a criança e tal me acompanha, enfim. E essa música foi interessante, porque a gente lançou numa gravadora que tem 30 e tantos milhões de seguidores no YouTube. Eu, Dom Juan, não sei o que e tal, o GBR, a gente lançou e trabalhou e nada aconteceu com a música. Passou 3 meses, nada tinha acontecido. Aí uma menina em casa pegou o celular, gravou um videozinho dançando no TikTok, aí começou a explodir. Aí, a menina fez bombar a música, eu dei todos os meus direitos para ela, porque ela tinha o mérito, né? Não eu, né? Não, eu tinha tentado, né? Eu não tinha conseguido, então ela que tinha o mérito. Aí eu passei para ela.
Mas, quer dizer, eu abri mão de tudo, na real, né? Você abriu mão dos direitos Dos autorais direitos, da música. e aí a gente, na verdade, passou para um projeto interessante também na Bahia, porque ela era baiana e tal, o projeto Axé. Que legal. Enfim, o que acontece é que... então é isso, a gente vai aprendendo, cada dia que passa, como é que a gente vai se adaptando assim, ao mercado da música. Quando que você percebeu, você falou assim, caraca, o negócio ficou grande, porque, cara, você é ouvido na Índia, na Tailândia, no leste europeu. Quando você entendeu assim, falou, cara, peraí, ficou grande o negócio. Cara, é tipo assim, eu acho, sinceramente, que não aconteceu ainda. Eu sinto que eu tô sempre... Eu vou explicar. Eu sinto que toda vez, assim, eu tô inclusive nesse momento na minha vida, assim, que tem muita coisa acontecendo, são demandas do mundo inteiro, a todo momento acontecendo, e para mim eu estou sentindo muita pressão sobre isso, sabe? Essa pressão de cada demanda de cada território. E quando a gente fala, por exemplo, de China, que é o meu maior mercado depois do Brasil, é um mercado muito mais complexo, porque você não tem rede social lá, é rede social própria, a música também é totalmente diferente e tal. Estou fazendo uma campanha bem grande agora para a China com um artista grande do K-pop. E toda vez que eu começo a ir para o mundo, assim, eu começo realmente a sentir todos esses desafios, essas dificuldades. E eu acho que se eu me colocasse numa posição que eu já sou grande, eu já não teria mais espaço para crescer, sacou? Top. E aí eu acho que é isso que vai sempre me instigando. Sempre assim, o próximo nível, sempre o próximo nível. Você sabe que quando eu fiz 2 trabalhos com o Mick Jagger, né? E eu aprendi uma parada com ele que era assim, no meu primeiro trabalho que eu fiz com ele, uma música, toda hora a gente ia falando e tal, ele entrou comigo na produção e a gente teve que fazer 6 versões até ele ficar satisfeito. Aí beleza. Ok, ou seja, ele estava sempre ali. Aí na segunda vez, quando começou a pandemia, ele me ligou e falou, cara, a gente está lançando uma nova música agora do Rolling Stones, que chama Ghost Town. A gente está 8 anos sem lançar. E Ghost Town, porque o momento que a gente está vivendo é esse, tal, do lockdown e tal. Você quer fazer um remix? Eu falei, quero. Comecei a trampar com ele. E dessa vez, cara, a gente estava tipo na 10ª versão já. E aí eu falei para ele no telefone, eu falei, cara, agora eu entendo porque você fez a música I Can Get No Satisfaction. Você nunca está satisfeito, tá ligado? Tipo assim, mas aquilo fez com que eu falei, cara, ele não precisava daquilo, o cara já é um Mick Jagger e tal. E eu lembro, inclusive, que, tipo assim, essa questão de que eu acho que ele é essa lenda toda, porque ele está sempre olhando para a nova geração, sempre vendo o que está de novo acontecendo. Ele não se coloca naquela posição de que, tipo, eu sou o maior e ponto, e acabou. Então, eu acho que toda vez que a gente começa a olhar assim para o que está vindo, sabe, a gente começa a entender que tem muita coisa para a gente fazer. Então é por isso, cara, que a única questão assim que eu acho que eu começo a perceber, porque é engraçado, né? Eu achava que eu já era grande há 10 anos atrás, né? Tipo, 2012, eu falei, nossa, agora eu já estou grande. Aí, 2007, na verdade, já, tipo, músicas tocando lá no Beatport, número 1 e tal. Aí depois foi passando, aí depois eu fiquei número 1 no Brasil em 2013. Aí, nossa, agora eu estou grande. Então, cada hora vinha, tipo, a sensação de que as coisas estão acontecendo. E aí eu larguei com isso, cara, porque, na verdade, hoje que eu sinto assim, qual que é o meu referencial, se meu trabalho está dando certo ou não, é quando eu saio com a minha família para fazer algum programa normal e eu estrago o rolê deles, porque as pessoas não deixam. Então, eu acho que ali é onde eu começo a perceber que, né, tipo, não dá para jantar. Você vai na padaria e não dá, é isso? Aí eu acho que o trabalho está sendo bem feito, entendeu? É o ponto referencial. Você foi depois da pandemia, você foi no aeroporto, não foi? Você não pegou o voo, você pegou o comercial, voo de carreira, e aí você quase perdeu o voo quando chegou no aeroporto. Não teve isso? Cara, eu não lembro. Você estava de máscara, você tentou, você me contou, não? Pode ser. Pode ser. Não. Pô, mas tem 3 anos. Voltando à pandemia, aí você pegou e foi pro avião tentar embarcar. Eu estou tentando explicar, calma, gente. Você me contou que você chegou lá para embarcar, a galera reconheceu quando você juntou com a Romana e seus filhos. E aí você quase... Ah, minha memória é boa, rapaz. Pô, logo, ajuda, cara. Não, mas com certeza. Porque quando eu tô sozinho, eu tô de máscara, eu vou me distraindo. Cadê a Romana? A Romana não tá aí, não tá? Tá, a Romana veio. Mas quando... A Thalícia. Mas quando a...
Quando a Romana tá comigo, eu não consigo disfarçar, cara. Porque aí, criança e tal, não sei o que. Aí eu parei, cara. Eu parei de viajar, de começar com as crianças, porque tava Aquela sendo história do estressante, jato, assim. aquela história do jato, quando o cachê era 15 mil. Você ficou atrás dele. Não, é que estava falando ali agora, que ele perguntou para um dos meus Ainda bem que você fala, não tem essa história. Você Ele jogar perguntou, aqui, pô, ajuda, cara. ele perguntou numa camarim ali agora para um dos meus empresários, o Felipe, que está ali, que é meu amigo desde a infância. E aí ele perguntou assim, quando é que foi que você percebeu que vocês estavam bombando, grande, né, e tal? Aí ele falou, quando a gente começou a andar de jato. Aí eu falei, cara, deixa de ser mentiroso, porque assim, o nosso cachê na época era 15 mil, a gente gastava 30 com jato. Porque pra mim era assim, eu pensava, né, tipo, não tinha nenhum DJ andando de jato no Brasil, só os gringos lá e tal. Eu falava, cara, se eu postar que eu tô indo de jato pra festa, meu cachê virou 50, concorda? Porque se o jato é 30, o cara não ia ali e tal. Posicionamento. Então era só preju no começo. Mas você subiu sua frequência. Não, e aí o que acontece é que passou um tempinho ali, realmente as coisas foram acontecendo, e aí eu meio que, né, jogando para colher depois ali. Atirei primeiro, depois eu vou atrás da bala. Jogou o chapéu e foi atrás. Foi, exatamente. Melhor esse termo. Melhor isso aí. E aí foi isso. Cara, muito top. Então, tudo isso, você foi construindo o seu posicionamento também para chegar onde chegar, porque é a música, mas é também a forma de vestir, a forma de colocar. Diz o Felipe que é ser virginiano isso. Mas cara, é colocar tudo muito bem feito, cuidado, tudo que você faz é esteticamente muito bem feito. Esse é um trabalho. Tipo assim, se você perguntar pra Romana, ela vai falar que eu sou o maior bagunceiro que existe, e eu realmente sou. Assim, lá em casa eu aprendo muito, assim, em relação a, tipo, a me organizar melhor. Quando eu tô sozinho nos hotéis, aí eu posso ser eu, né? Aí a mulher do C24 detesta quando tá comigo. Mas a questão é que, tipo assim, como eu estava falando no começo, hoje em dia, muitas pessoas que curtem a Loki e tal, muitas delas nem é muito só pela música, são por outros trabalhos, pelo trabalho que eu faço no terceiro setor, às vezes trabalho, enfim, outras áreas e tal. Então, eu acho que a questão da imagem ela é importante muito naquilo que... Será que a imagem está conectando com aquilo que eu faço? Então, se eu sou um cara que eu quero passar uma visão... Porque eu tenho feito vários trabalhos fashion também e tal. Então, se eu quero passar na área do fashion, se eu quero passar uma imagem que eu sou da tecnologia, se eu quero passar uma imagem de que, enfim, está conectado com o meu segmento ali, cara, é isso, sacou? Tipo, é porque você fala de um jeito que me deixa sem graça, mas é tipo assim, eu acho que a minha imagem reflete aquilo que eu realmente sou no momento, sacou? Tá. No sentido de que é a minha verdade. Eu vou andar, tipo, esses dias eu fui numa reunião, não sei se posso falar, mas eu fui numa reunião com vários executivos, assim, todo mundo de terno, aquela coisa super formal. Eu cheguei assim, e é o meu jeito. Eu sou assim, eu vou ser assim a todo momento. Sim. Às vezes, é isso. Óbvio. É isso que você quer? Você está dizendo dessa parada? É. Ou você está dizendo da imagem como um todo? E assim? é na construção de posicionamento como um todo também. Você cuida muito com... eu lembro que eu te perguntei, o que você acha que você chegou nesse jogo, né? Que você falou assim, cara, eu tenho um time foda. Você vê a animação. Eu lembro que você estava provando aquela animação do Wolf, que é do Interestelar. Você lembra daquela animação? Você estava provando na hora. Uhum. Você é muito cuidadoso. Isso aqui vai passar a tua imagem no clipe. É tudo muito bem feito. Você está junto com o time, você tem um time muito foda, né? Então isso é importante. O que a gente procurou fazer muito é assim, quando a gente vê que tem algo que está todo mundo fazendo, está saturando, que vai saturar ali, a gente corre para o outro lado. Tá. Sempre, assim, tipo, no sentido de não que a gente quer correr contra a maré, Tá. mas é que ali vai saturar e vai parecer que é um pouco mais do mesmo. Então a gente sempre tenta buscar inspirações em outros lugares e tal, mas sendo muito sincero com vocês, a gente não está reinventando a roda, a gente está buscando inspirações de coisas que existem, a gente vai se adaptando para a minha realidade, mas só aquilo que realmente conecta comigo, assim, no sentido de que, tipo, tem vários conteúdos que eu sei que iriam bombar muito, mas não conecta com o meu branding. Entendi. Então eu não faço. Sim, e faz aí sentido. Exato. E você busca inspirações muito diferentes, igual você fez com os índios. Você ficou lá numa época, lá perto de Belo Horizonte, você fez o álbum todo, né? Você gosta de se conectar e trazer inspirações diferentes. Isso é muito legal, né? Porque ali, na verdade, eu quis produzir um álbum inspirado nas raízes indígenas, e aí eu comecei esse trabalho, e foi um trabalho assim, muito especial.
na qual foi uma operação também bem complexa, assim, porque você imagina, tem um dos indígenas lá, o Mapu, que o aeroporto mais próximo são 2 semanas de viagem. Caraca. Porque você não chega de carro, né? Você tem que ir descendo o rio ali. Você foi lá? Não. Pô, ele foi até... Mas eu já fui uma vez, Viagem, vai que, mas né? calma, 2000 Mas tem um documentário no YouTube lá. Sim, mas é que não foi lá, não foram 2 semanas de viagem, foram 2 dias de viagem para eu chegar nessa outra que é o Anauá. Mas a gente conseguiu reunir todo mundo nas montanhas, Não, porque acontece? Tipo assim, a gente tem uma percepção muito distorcida assim de relação com como é que é a cultura indígena como um todo. E a forma como a gente aprendeu também tudo, né? Então, a primeira vez que eu fui, eu estava em busca de inspiração, principalmente musical, porque eu tinha ouvido eles cantando, eu falei, pô, aquilo está me inspirando. E aí eu fui, aí foram 13 horas de carro, 2 voos, 13 horas de carro, 9 horas com a canoa, eu cheguei lá. Aí eu fiquei com eles 10 dias e foi uma experiência transformadora, assim, em vários sentidos. Mas muito no sentido de que, assim, eu estava fazendo música para bombar no top 10 charts, enquanto eles estavam fazendo músicas para curar. E aí eu comecei a perceber que, tipo, a gente tem essa percepção de que a gente é uma cultura mais desenvolvida e eles são menos desenvolvidos. Mas isso não existe, cara. São valores e objetivos totalmente diferentes. Eu percebi que, naquele tema, eu era o grande miserável ali. Porque, caraca, sinceramente, animal. A música tinha um poder muito mais forte para eles. E a música tem uma questão interessante, porque na cultura deles, eles não escrevem nada, né? É tudo por via oral. Então, a música é onde eles conseguem continuar mantendo a essência deles para as novas gerações. Então, nesse projeto que eu fiz com os indígenas, o álbum que chama Futuro é Ancestral, a gente também fez um trabalho em paralelo com o meu Instituto Alok, que a gente gravou mais 130 músicas tradicionais, e a gente colocou isso, né, para ser disponibilizado nas plataformas, mas mais do que isso, estava aquela onda do NFT e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer NFT, não porque eu quero vender NFT, mas porque vai entrar em blockchain. E uma vez que entra em blockchain, não perde mais informação. Então, se eles puderem acessar as canções deles daqui a 100 anos, é o importante, porque durante a pandemia, quando morria um ancião, morria com eles várias histórias e contos, e não conseguia passar isso para frente. Então, cara, é um projeto especial, assim, que mudou a minha vida em várias dimensões, tem mudado ainda, tenho aprendido muito com eles, e mais do que isso, assim, cara, foi uma transformação pessoal para a minha vida, assim. Então, é um projeto muito especial para mim, porque não é sobre mim, é sobre eles. E eu sei que eu posso ser uma plataforma para eles. E, cara, rolou uma parada interessante que eu sempre falei assim, eu quero poder potencializar as vozes deles. E aí, eu fui chamado para participar do Global Citizen, que é um evento global que acontece, transmitido para o mundo inteiro e tal. Teve 90 milhões de espectadores esse ano, e aí foi a abertura com BTS, aí depois foi a gente na Amazônia, eu com os indígenas, e depois Elton John. Então, tipo, você vê os indígenas como... Não, você vê os indígenas como headliners, tá ligado? Né? No line-up. Aí depois, eu fui convidado para falar sobre a semana da Climate Week na ONU. E aí eu fui, e eu falei, cara, beleza, eu vou. Mas a gente tem que trazer aqui os indígenas para serem ouvidos, porque eles são os verdadeiros guardiões aqui da floresta, eles entendem a parada. Então, para a gente olhar para frente, tal, como é que vai ser, a gente tem que usar a sabedoria ancestral deles. Então, a gente levou 40 indígenas lá para a ONU, e aí a gente fez uma performance também lá, foi incrível. Em Nova York? Nova York. A gente fez uma performance lá, foi incrível, e aí no outro dia eles palestraram também e tal, então eu consigo ver que a gente está potencializando as vozes, e aí algumas pessoas do nosso projeto hoje, um deles, um dos projetos, aí, tipo, um grupo tocou no Rock in Rio, estava na Fátima Bernardes, o outro virou ator da próxima novela da Globo agora, que vai ter uma pauta. Sério? Que ele vai ter uma pauta. Então, tem várias coisas acontecendo simultaneamente, então eu sinto que esse trabalho tem trazido protagonismo para eles. Porque a gente sabe que a população negra sofre muito no Brasil em vários aspectos, mas a indígena, ela tem uma questão que ela não se vê representada em lugar nenhum. Ela não se vê na televisão, ela não se vê na música, ela não se vê apresentando no jornal. Então, eles faltam esse parâmetro de referencial, saca? Então, para eles é muito importante trazer esse protagonismo para que eles, inclusive, se valorizem mais e se sintam encaixados, porque eles vivem naquela situação que, assim, eu não me sinto parte da sociedade e uma questão que é assim, eu ficava pensando antes, né? Pô, o indígena que mora na cidade não é indígena mais, né? Pô, não é mais indígena, cara, mas ele nunca teve a opção.
a cidade engoliu a aldeia ali. E eles não sabem muito bem como conviver com esse âmbito social, são valores diferentes, então você começa a ver que são jogados à marginalidade assim mesmo, não tem assistência ali, é bem complexo. Então, então o Instituto Alok ele veio forte nessa área também. Então Legal. é isso, é um projeto que é só para trazer conscientização sobre esse assunto mesmo. Animal, parabéns por levantar essa bandeira, animal. Animal. Eu quero fazer mais uma pergunta sobre a minha música favorita, que é a Hear Me Now. Tá. Quando você descobriu que ela explodiu, como que foi aquele momento que ela começou a tomar uma proporção diferente? Foi uma que você falou, cara, peraí, ela tomou uma proporção diferente. Foi a primeira em inglês, não, né? Não, já tinha feito várias outras, mas essa foi que... Como que foi nesse momento? Cara, eu vou falar que a Hear Me Now ela é uma situação... Eu nunca contei isso em lugar nenhum, vou falar pela primeira vez. Não, só de você estar fazendo tal que tocar pela primeira vez... Não, bate aí. Seguinte, olha, foi interessante. Eu fui convidado para fazer uma entrevista com o Multishow. Então, eu estava, numa época, reformando a minha casa, e aí eu precisava de um estúdio. E aí eu lembro que, a gente tentou muito ali um estúdio, e aí eu lembro que no Viva Voz, quando ligou assim, ele falou, a Alok queria fazer ele. Quem é a Alok, mano? Que é a Alok? Não sei que não vai abrir para nada. E aí fechou ali. Só que eu tinha uma admiração por esse cara. Eu tinha tudo aquilo assim, para mim foi um pouco chocante, mas ao mesmo tempo aquela coisa de desanimar, sabe? Assim, tipo, caraca, e porque sempre vão fechando várias portas assim pra gente. E aí a gente ia se preparado para aquilo. Só que aí uma amiga minha, a Tati Zeturiano, ela falou assim: tem um estúdio de um amigo meu, conhecido e tal, vamos lá que a gente pode gravar lá também. Eu falei, vamos, claro. Aí chegamos lá, era o estúdio do Bruno Martini. Aí ele comecei a mostrar as músicas para ele, ele mostrou. Aí ele falou, cara, eu estou produzindo um álbum para um cantor chamado Marco Ziba, na época. E aí veio aqui o ano passado. Aí mostrou as músicas, legal e tal. Aí ele falou assim, eu falei, maneiro. Aí ele falou, tem uma música aqui que a gente nem vai lançar. Sempre assim, né? Que a gente nem vai lançar, a gente não curtiu muito aquelas outras músicas. Aí ele foi e mostrou um trecho da Hear Me Now. Só que ela estava ainda muito crua, era muito diferente do que é. Mas eu vi um potencial muito grande ali naquela música. Ele falou, você quer fazer um remix? Você quiser mexer nela? Eu falei, quero, claro. Aí eu levei para casa, mexi nela. Aí eu liguei pro Bruno e falei, Bruno, você não está entendendo. Essa música aqui é incrível. Você tem certeza que você não quer entrar comigo nela? Aí ele falou, vamos. Aí a gente foi e começou a produzir. E aí a história, né, aconteceu, foi que aquilo... começou a bombar primeiro nas plataformas digitais, aí pegou os top rankings, aí depois foi para a rádio, e tudo aquilo que a gente sabe. Então, é interessante você ver que, muitas vezes a gente acha que vem alguns desafios e fala não, mas aquela porta fechada, ela é essencial para que você siga o caminho que realmente é aquilo que você veio fazer. Então, toda vez que vem uma negativa para mim hoje em dia, eu sempre tento olhar assim como... E várias, tá? Várias coisas acontecem até hoje, não para. E, na verdade, é engraçado que toda vez que vai escalando a carreira, a gente acha que vai ficar mais fácil, vai ficando cada vez mais complexo. Porque aí, depois que eu virei o número 4 do mundo, ninguém era mais meu amigo. Porque aí eu virei competição. Então, eu tinha ouvido uma frase uma vez que era assim, trabalhe duro, eu odiava essa frase. Trabalhe duro até que o seu ídolo se torne seu inimigo. Aí como assim meus ídolos no inimigo? Não existe isso. Só que não é uma escolha sua, irmão. Sabe? As coisas vão acontecendo às vezes de uma forma que você fala assim, cara, mas o que eu fiz e tal? E aí você começa a ver que cada dia que passa são desafios diferentes, mais complexos e tal. Mas ao mesmo tempo, a gente... um exemplo aqui. Várias coisas da minha vida eu nunca imaginei que aconteceria. E eu até fico pensando assim, depois de 20 anos de carreira, que eu não consigo me acostumar com as coisas, né? Porque eu acho que tudo é mágico até que se torne rotina. E eu não quero que se torne rotina. E aí, esse final de semana eu fiz alguns shows pelo Brasil, no litoral, eu passei por mais de 100 mil pessoas. Só que era só show meu. Não, se bem que teve um show que eu fiz também com o Jorge Mateus. Mas a maioria era só show meu. Ontem mesmo tinha 50 mil pessoas lá em Itanhaém. Só que aí, quando eu vejo essa parada rolando, e tudo que eu passei, assim, tudo que eu ainda não consigo acreditar, sacou? Eu não consigo entender. A ficha, geralmente, ela demora para cair. E aí, o grande ponto é assim, tá, beleza. O que eu vou fazer com isso? Concorda? Sim. Porque a gente fica muito nesse lugar assim, cara, a gente é condicionado a acreditar que o sucesso é isso. E bens materiais, e aquilo tudo e tal. Mas eu já tive num momento na minha vida que
nada disso me completava. E eu ainda senti um vazio existencial enorme, né, para mim, assim. Eu já contei essa história antes, acho que muitos de vocês já conhecem, mas vale a pena repetir aqui, que eu estava num momento de depressão, porque eu tinha tudo aquilo que as pessoas consideravam como sucesso e estava sentindo esse vazio. Eu fiz uma viagem para a África, lá em Chokwe, perto de... Como é o nome? Chokwe. É Chokwe, né, Felipe? Chokwe. Tem alguém aí da Fraternidade Sem Fronteiras? É você, Chokwe, isso. Legal. Oh! Caraca! Que lindo! E o que acontece é que, quando eu cheguei lá, né, eu comecei a ver uma situação muito difícil, assim, rolando na minha frente. E eu era um cara que eu não acreditava em Deus, porque, para mim, tipo, eu era muito revoltado, assim, com as coisas negativas, ruins que aconteciam. Então, eu encontrei uma senhora, que ela tinha uns 80 e poucos anos, ela cega dos 2 olhos, e estava amarrando o estômago para não sentir fome, tinha 3 dias. E aí eu lembro que ela falou assim, pô, eu estava orando a Deus para vir alguém me ajudar e tal. Aí eu falei para a tradutora, falei assim, fala para ela que Deus não existe, e que Deus, se existir, abandonou ela. E aí a resposta dela foi que mudou minha vida para sempre, porque, na verdade, ela falou assim, não, eu estava realmente orando para ele, e ele falou para mim que alguém ia me ajudar e tal, e tal. Naquele momento, mais uma vez eu percebi que eu era o grande miserável ali, porque de tudo que eu tinha, eu estava reclamando sobre isso, né? E ela estava muito mais conectada com o divino do que eu. Eu percebi que Deus nunca abandonou ela. Quem abandonou ela fomos nós. É só a gente olhar para a história. E que a partir daquele momento, a gente não podia, eu não poderia mais abandonar, sacou? Então a gente começou esse projeto, que tinha 300 crianças na época, hoje tem mais de 20 mil, em 3 lugares diferentes, da Federação Sem Fronteiras, e eu percebi que eu não ia conseguir mudar o mundo, mas o mundo delas eu ia. E então a gente começou ali a acolher ela e várias outras pessoas. Eu lembro que depois de um ano eu voltei lá. E a gente fez a cirurgia, era catarata que ela tinha só. E ela voltou a enxergar, e ela me viu, teve um encontro massa, assim, que a gente fez. Mas eu vou... Provavelmente ela estava pedindo para Deus trazer alguém para fazer ela, e você foi o instrumento, cara. Eu, sinceramente, assim, o que ela me falou para mim, que mexeu comigo no segundo momento, foi assim, ela falou assim, pô, eu quero te agradecer, porque todo dia alguém está me trazendo um alimento e tal, e é importante o alimento fisiológico, mas eu quero te agradecer porque agora, todo dia, alguém está me trazendo um alimento. A gente pensa muito no alimento da fisiologia, mas a gente esquece de falar do alimento da alma. E ela estava isolada ali, abandonada, e agora tem contato com pessoas. Então é muito importante isso também para a gente como ser. Então naquele momento ali, foi um divisor de águas na minha vida, foi onde eu entendi que tudo isso que está acontecendo na minha carreira, né, ela só faz sentido se em paralelo a isso eu estiver fazendo algo que esse mundo seja um lugar um pouco melhor. E foi isso que me deixou, sabe, assim, motivado. E aí, para completar, assim, né, teve uma parada que rolou que foi assim, enfim, e aí eu vou chegar lá, mas esses dias um brother meu me zoou assim, tinha um artista com um jato gigantesco, aí ele falou assim, tá vendo, se você não doasse tanto, você já teria um desse. Aí eu falei, se eu não doasse tanto, eu não teria conseguido nenhum meu, tá ligado? Porque eu acredito que é assim que né, as coisas vão voltando, assim, de uma forma muito incrível. Então, o que acontece é que aí eu estava num momento, esse ano retrasado, um outro momento down da minha vida, assim, pensando muito nas coisas negativas, na guerra, por que tem tanta violência, isso, aquilo outro. E a gente se pega, às vezes, pensando sobre isso, assim, o lado ruim das coisas, né? E aí eu estava com uma dor na garganta, e aí eu tomei um antibiótico, aí no outro dia eu acordei, bem melhor. Aí eu olhei para o antibiótico e falei assim, cara, quem foi que inventou isso aqui? E aí eu lembrei, cara, que tiveram muitas pessoas que trabalharam duro para que esse mundo fosse um pouco melhor, para que a gente tivesse dignidade hoje. Eu quero fazer parte desse movimento. Então, para mim, só faz sentido fazer o que eu faço se eu estiver fazendo parte desse movimento. Animal. Cara, tá muito bom essa conversa, mas a gente tem que ir pro show. Então, mas seguinte, eu quero fazer uma pergunta. Não, mas você pode fazer a pergunta, mas vamos fingir, tá? Que vocês não me viram, eu vou chegar aqui de novo. Aí a gente vai ter uma preparação aqui. Vocês não estão entendendo o que vai vir aqui.
Não, porque sabe o que rola? Ah. Geralmente na abertura dos meus shows tem uma introdução, né? Aquela parada, mas vocês já me viram aí. Rapaz, essa galera não precisa disso não. Essa galera aqui, ó. Tá entendendo, mano? Olha aí, cara. Que isso, cara. Olha lá, a última pergunta, podem sentar. Você entendeu? Essa galera aqui, cara, tá te recebendo. Cara, eu nunca vi nada igual, velho. Não, você pagou pra eles. Vou fingir um costume aqui, vai. Você pagou pra eles. Não é possível. Olha só. Qual o nome dela? Vai autografar? Com S? Com Z? Aqui. Porque aqui é uma família, cara. É a família SDA aqui. Ele falou Z ou S? Z. Eu não ouvi também. Obrigado. A caneta. A caneta. Aqui é uma família, cara. Eu sei que você é um cara muito família também, com seus filhos. E que às vezes deve dar saudade de casa, mas quando chega e quando tá junto, né? O que é família pra você? Cara, eu te falo que ultimamente eu tenho me cobrado muito em relação a esse lance de estar mais próximo da minha família, principalmente porque quando os meus filhos nasceram, eu estava naquele momento de pandemia, então eu fiquei muito junto com eles o tempo inteiro. E aí, como eu te falei, essa pressão exacerbada dessa demanda lá fora tá me deixando meio assim, tipo, fiz agora 7 países, voltei agora, fiquei 2 semanas agora, amanhã. 7 países quando? Que janela? Agora, esse último mês ali. E aí, agora eu volto para... Olha isso. Esse final de semana próximo é Paris, Guatemala, Miami, aí volta Brasil. Então, assim... Não, só te interromper, desculpa, mas você tem demanda, às vezes, 30, 50 shows para um dia. Obrigado por você estar aqui. Valeu. Obrigado por você estar aqui, de verdade. Obrigado por você estar aqui. Mas o que acontece é que... Então, eu fico nesse dilema, nessa dualidade, assim, do que a importância para a carreira, mas também a importância de estar perto da minha família, que eles são a minha fonte, assim. Eu surtei esses dias lá fora, assim, eu surtei de falar, não quero mais, estou indo embora, não aguento mais, quero ver meus filhos e tal. Então, o que acontece é que, hoje em dia, eu prezo muito pelo tempo de qualidade. Então, sempre que eu estou com meus filhos, assim, o tempo é só para eles. E eu acredito que essa intensidade, assim, ela faz tudo ser diferente, vale a pena. Então, meus filhos estão sempre muito conectados comigo. A Romana, cara, ela é uma pessoa, assim, que... Nossa, eu devo tudo a ela, porque ela segura a onda muito legal, assim, no sentido, no lance da família, no lance da carreira dela como médica, tá abrindo a clínica dela também, que ela é especializada em tricologia, e aí é uma mãe de família incrível, e aí uma parceira foda. Então, assim, pra mim... Ela nem tá aí mais. Nem tá aí, ela deve estar em outro lugar já, Romana. Mas o que acontece é que ela segura muita onda para mim. E aí, esse lance de família, assim, é muito louco, porque família é algo, no sentido de, é relativo em relação a que a minha família, ela foi uma família bem diferente, no sentido de que meus pais separados, e aí eu, enfim, morei um tempo com minha mãe, da minha avó, um tempo com meu pai e tal, era uma coisa, mas eu sempre senti o lugar da família, e eu tenho esse sentimento de família também com a minha equipe, eu tenho esse sentimento de família com os fãs, eu tenho esse sentimento assim, mas a minha principal fonte de inspiração são meus filhos e minha esposa, com certeza ali, porque ali é o lugar onde a gente enxerga muito esse lance do nosso legado, né, ali acontecendo, e eu sempre trabalhou muito na minha cabeça que a gente sempre fala assim nesse sentido de que mundo vamos deixar para os nossos filhos, né? Mas já parou para perguntar assim, quais filhos vamos deixar para esse mundo? Uau! Né? Caralho! Animal! Eles que vão fazer a transformação. Então assim, é esse lance, né? Como me manter na carreira, como manter um bom pai, um bom marido, aí eu fico nesse dilema assim. Eu tenho um irmão gêmeo, né? Só que não tem nada a ver. Se a gente fosse parecido, eu botava ele para tocar. Eu pareço mais com você que ele. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais, muito mais. Cara, bora pro show? Bora. Olha só.
A gente vai ter um momento agora que a gente vai ter que montar aqui. Vocês não têm ideia da estrutura do Alok, dos lasers do Alok que vem aqui. Eu trouxe? Você trouxe? A gente precisa de 10 minutos para chegar tudo aqui. Fiquem aguardando que a hora que ele entrar, ele vai sentir aquela energia. Obrigado, galera! Bora, bora pro show! Showtime! Showtime!